Olá galera, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos estudar sobre notação científica. E para a gente dar andamento, eu vou fazer uma retomada da potência de base 10. Então a primeira atividade da apostila é a seguinte. Na parte A, 3 vezes qual número que dá 3.000? Então nós sabemos que é 3 vezes 1.000, ok? Daí, para eu escrever esse número aqui, olha, em potência de base 10, basta eu considerar a quantidade de zeros. O 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira potência, que é 10 vezes 10 que dá 100, e 100 vezes 10 que dá 1.000. 7 vezes que número dá 700? 7 vezes 100. E o 100, nós sabemos que é 10 vezes 10, na forma de potência. Agora, 1,5 vezes que número dá 1.500.000? Observem o seguinte, esse é um número decimal e eu tenho uma casa decimal, tá certo? Então, a vírgula, ela ficaria aqui, ó, entre o 1 e o 5. Daí eu conto quantas casas ela movimentou para a direita. Então, movimentou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu teria que multiplicar por 1.000.000, que são 6 zeros. Eu multiplico por 10, 6 vezes. 1.000.000, na forma de potência, é a mesma coisa que 10 elevado à sexta potência. Nessa letra D, observe que era 2,42, 2 inteiros, 42 centésimos. E a vírgula andou uma ordem para a direita, ela estava aqui, passou para cá. Para ela movimentar uma ordem para a direita, basta multiplicar por 10. Então aqui, basta multiplicar por 10 elevado à primeira potência, que é 10. Ok? Agora, na letra E, olhem, 5,5, a vírgula estava aqui, olha, andou duas ordens para a direita. Então, nesse caso, multiplico por 100. 100 é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Quando a gente escreve um número na forma de notação científica, o primeiro fator, ele deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E ele vai multiplicar o segundo fator, que é uma potência de base 10, ou seja, 10 elevado a alguma coisa. Então, eu vou fazer o primeiro exemplo. Para esse número aqui, olha, 45.300, ficar compreendido, né, entre 1 e 10, eu teria que colocar a vírgula aqui, ó. Daria 4 inteiros e 53 centésimos. Aí eu vou ter que multiplicar ele por 10. Mas qual é o expoente do 10? Daí eu conto quantas casas foi necessário voltar. Ó, 1, 2, 3, 4. Então 10 elevado à quarta potência. Agora olha esse número, 680. Para ele ficar aí maior ou igual a 1 e menor que 10, eu tenho que colocar a vírgula aqui depois do 6. Ó. Então vai dar 6,8. Vezes 10, eu conto quantas casas? Ó, 1, 2. Elevado ao quadrado. Esse número, 2 milhões. Então vai ficar 2, né, que a vírgula teria que ser aqui, ó. 2 vezes 10 elevado à sexta potência. Agora esse número, 5.000 inteiros, 370 unidades e 2 décimos. A vírgula já está aqui, só que ela teria que passar para cá, ó. Então ela vai deslocar 3 ordens. Então eu escrevo 5,3.702 vezes 10 elevado à terceira potência. Agora a vírgula está aqui, olha. Para ficar maior ou igual a 1, menor que 10, ela tem que ficar depois do 7. Ela teria que ficar aqui. Então ela vai voltar 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Então vai ficar 7, vezes 10 elevado a qual expoente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na parte B,
nós vamos transformar os números decimais em frações. Então, como a gente lê esse número aqui? Olha, 2 milésimos, 3 casas decimais. Na forma fracionária, eu posso escrever 2 sobre 1000. Esse 1000 eu posso colocar na forma de potência de base 10. É a mesma coisa que 2 dividido por 10 elevado à terceira potência. Né? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. E na forma de notação científica, ou potência de base 10, a condição para esse 10 elevado à terceira potência passar para a linha de cima é você alterar o sinal do expoente. Então, como ele está positivo, se eu passar para a linha de cima, ele vai passar multiplicando e passa negativo. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? Agora, o 0,5. Então, fica 5 sobre 10. 5 décimos. Lembrando que o expoente do 10 vale 1. Se eu quiser colocar esse 0,5 tudo na mesma linha, eu posso colocar 5 vezes 10 elevado a menos 1. Certo? Então ele estava aqui, ó, positivo, a condição para passar multiplicando é inverter o sinal. Agora a letra C, 4 centésimos. 4 sobre 100. Eu coloco 100 na forma de potência. Então 4 sobre 10 elevado ao quadrado. Para eu passar para a linha de cima, esse 10 elevado ao quadrado passa menos 2. Esse aqui, ó, 6 centésimos de milésimos. Então vai ser 6 sobre 100 mil. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, nesse caso, a quantidade de casas decimais é igual à quantidade de zeros. Olha, 5 zeros. Isso é a mesma coisa que 6 sobre 10 elevado à quinta potência. Se eu passo para cima, vai ficar 6 vezes 10 elevado. Na letra E, é 72 centésimos de milésimos. Que dá 72 sobre 10 elevado à quinta potência. Mas observe uma coisa. Para o número ficar em notação científica, como eu já comentei, o primeiro fator deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Para esse número ficar maior ou igual a 1 e menor que 10, a vírgula tem que passar para cá, ó. Então você vai contar a quantidade de casas decimais. Então vai dar 1, 2, 3, 4. Como você deslocou 4 casas para a direita, você vai colocar 7,2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, fazendo a atividade, nós podemos concluir o seguinte, que para colocar esse número na notação científica, a vírgula teria que ficar depois do 3, né? Para ele ficar maior ou igual a 1 e menor que 10. Então tem que ser 3 vezes 10 elevado a alguma coisa. Daí eu conto quantas casas decimais eu percorri até parar aqui depois do 3. Ó, 1, 2, 3, 4. Portanto, vezes 10 elevado a menos 4. Perceba o seguinte, quando o número for um número maior que 0 e menor que 1, 0, alguma coisa, sempre o expoente fica negativo. Agora, o próximo, para ele ficar maior ou igual a 1 e menor que 10, a vírgula tem que parar aqui, ó. 6,5 vezes 10. Para ela chegar até aqui, ela percorreu 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, elevado a menos 5. No próximo, tem que ficar 4,12. 4 inteiros e 12 centésimos, né? Não pode parar aqui, porque senão fica 41. Tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Ela vai percorrer, então, 3 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 3. Nesse próximo, ela tem que parar depois do 7, para ficar maior ou igual a 1. Então, vai ser
vezes 10 elevado a menos 1. Percorre uma única casa. E na letra E, 2 centésimos. Então, a vírgula tem que parar aqui, olha, percorrer duas casas. Portanto, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Agora vamos fazer alguns exercícios. Vamos colocar os números na notação científica. Quando o número é inteiro, ele não tem vírgula, sempre a vírgula fica depois do último algarismo, que é o algarismo das unidades. Nesse caso, para ficar na notação científica, a vírgula deve voltar uma casa. Então, vai ficar 6,5. E para compensar, como voltou uma casa, isso é a mesma coisa que vezes 10 elevado à primeira potência. Então perceba, quando o número é maior que 1 e você está deslocando para a esquerda, o expoente fica positivo. Ó, eu vou pular para a letra C para você entender agora quando o expoente é negativo. Para colocar esse número na notação científica, a vírgula tem que ficar aqui, ó, entre o 7 e o 8, para ficar 7,8. E quando ela desloca daqui até aqui, ela percorre 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 5. Observem, aqui a vírgula deslocou para a direita. Nesse caso, deslocou para a esquerda. Então, olha o número, 43.000. Ele é um número inteiro, a vírgula está aqui. Ela vai deslocar para lá. Então, eu já sei que o expoente vai ficar positivo. E como tem que ficar esse número? Tem que ficar 4,3. E para ela andar daqui até aqui, ela percorre 4 casas. Então, vezes 10 elevado à quarta potência. Esse 4 é positivo. Olha esse número. A vírgula vai deslocar para a direita. E ela tem que parar aqui, ó, depois do 1. Correto? Porque é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para ela parar aqui, ela vai percorrer 3, 6, 9, 12 casas. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 12. Nesse número, 478.430, a vírgula é o número inteiro, a vírgula está aqui, vai deslocar para lá, expoente positivo. Só que tem que ficar depois do 4. 4,78430 vezes 10, deslocou 1, 2, 3, 4, 5. Então, expoente positivo. Agora esse número, olha, a vírgula vai deslocar para cá. E onde ela tem que parar? Tem que parar depois do 5 para ficar maior ou igual a 1 e menor que 10. E se parar aqui, o número fica 5 inteiros, 648 milésimos. E para deslocar daqui até aqui, percorreu 4 casas, vezes 10 elevado a menos 4. Agora, na número 2, temos um probleminha. Caiu no Enem, inclusive. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide Y155 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou na superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide Y155 passou da superfície da Terra é igual a... Então, observando na figura, nós temos aí um dado que é 325 mil quilômetros. 1000 quilômetros. O primeiro passo é escrever esse número com todas as ordens. Então, 325 mil quilômetros é a mesma coisa que 325 mil quilômetros com todas as ordens. E para a gente estar colocando na notação científica, onde que tem que ficar a vírgula? Olha, tem que ficar depois do 3, para ficar maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vai ficar 3,25 vezes 10. Quantas casas eu voltei aqui? Ó, voltei 5 casas. Está indo para a esquerda. Se está indo para a esquerda, expoente positivo. Então, a alternativa correta, a alternativa D.